boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma semana, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela presença de todos. Vamos fazer uma leitura da nossa agenda cristã pelo Espírito André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guinado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra, enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo provavelmente lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não se agaste com o amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessantemente e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. Então, vamos acalmar o nosso coração, serenar nossa mente, tentar nos conectar com a energia dessa casa e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais um dia. Agradecer pelas energias, os benfeitores, cuidadores dessa casa, que nos concedem a oportunidade de vir aqui e receber as energias que necessitamos nesse momento da nossa existência. Que possamos estar abertos, conectados, para receber toda essa energia, todo esse amor que aqui está sendo doado pela espiritualidade, que nos protege, que nos guia, que nos acompanha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Nossa palestra hoje é com o seu Wilson, seja bem-vindo, obrigado por mais uma vez estar conosco. Boa noite a todos. Boa noite de sempre. Em primeiro lugar, lembramos de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores, por mais uma oportunidade que recebemos para podermos aprender a falar e praticar os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, através de suas mensagens, de suas parábolas, e através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. Falar, a gente até que vai levando. Agora, praticar no dia a dia é que é a parte mais difícil para todos nós. Por isso, a necessidade do esforço, da persistência, da perseverança, para que possamos, aos poucos, ir nos modificando para melhor. E
o interesse de cada um em estar dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. A boa vontade, comparecermos às palestras, aos diversos trabalhos, à parte de assistência social, tudo isso nos ajuda a fazer as nossas modificações. O tema para hoje, em busca da felicidade. Carrie Bachutel, no livro Fundamentos da Reforma Íntima, no volume 1, nos diz: a felicidade, sob certo sentido, é o oposto do sofrimento. É feliz quem não sofre, pois a felicidade é o estado de espírito daquele que está satisfeito com o que é e com o que tem. Tão simples quanto real. É bem verdade que a felicidade completa não é deste mundo material, nem está ao fácil alcance proposto pelo desejo do homem. Ser e estar feliz é, portanto, uma capacidade que todo encarnado tem, mas que a maioria recusa exercitar ou desenvolver. A época do Mestre Jesus e séculos anteriores a ele, a felicidade do povo era conseguida através das guerras, das grandes batalhas, para a conquista de riquezas e prisioneiros, que acabavam se tornando escravos daqueles vencedores. A boa safra da agricultura, que produzia fartura de alimentos para todos, também era um motivo de felicidade geral para o povo daquela época. Sabemos que eram povos rudes, ignorantes, analfabetos, que viviam de seus instintos e totalmente ligados apenas às coisas materiais. A vida humana não era respeitada e não tinha nenhum valor. Muitos povos daquela época davam mais valor aos seus cavalos, ao gado, às ovelhas e camelos do que ao ser humano. Ainda hoje temos notícias de algumas tribos primitivas lá da África, onde o casamento é baseado na troca por animais, ou seja, a quantidade de animais que o pai da noiva tem como dote para fazer a sua doação. E isto ainda acontece em pleno século XXI e nos mostra quantas etapas nós teremos que passar para podermos evoluir e vivenciando tudo isso ao longo de várias e várias reencarnações. Não sei se alguém assistiu há uns tempos atrás, antes da Covid, uns 5 anos aí, eu vi um documentário em que um jornalista estava fazendo um trabalho nessa região primitiva lá da África, e ele chegou até um local onde tinha uma família, um casal, bastante crianças, tudo bem magrinho. E tinha uma menina naquele meio, bem gordinha. E aí o jornalista ficou interessado, perguntou ao pai da menina por que todos eram magrinhos e só ela era gordinha. E aí o pai respondeu cheio de felicidade: é que ela está se preparando para casar com um menino da outra tribo, que o pai dele tem uma camela que dá muito leite. E ele vai doar essa camela para nós. Então, isso foi mais ou menos 5 anos atrás. Vejamos o valor, o significado que tinham as coisas.
para aquela família em relação a nós nos dias de hoje. Estamos aqui num mundo dito mais civilizado. Para ele, a grande festa, a grande felicidade era aquela camela que ia sustentar toda a sua família. Segundo o psicopedagogo Marco Paterna, o ser humano de hoje tem um espírito milenar, que já foi o selvagem pré-histórico, o guerreiro medieval, o soldado de várias guerras. Portanto, o ser integral carrega dentro de si um espírito moldando-se a novas primícias, ou seja, novos sentimentos. Cabe a nós espíritas dar o primeiro passo. Conforme afirma Joana de Ângelis, devemos espiritizar, qualificar e humanizar o centro espírita. Isto significa que o centro espírita deve ter as suas portas abertas para todos que aqui chegam, independente da sua condição social ou moral, se é espírita ou não, se veio por sua livre e espontânea vontade para participar e aprender, ou se veio apenas por simples curiosidade. Não importa, pois nós sabemos que nada nos acontece por acaso e todos devem ser sempre bem-vindos. As exposições doutrinárias, os trabalhos internos e os diversos estudos devem ter seus dias e horários respeitados em relação ao compromisso assumido com a espiritualidade superior. Todas estas atividades devem ser executadas com humildade, responsabilidade e de acordo com a capacidade de cada um e os ensinamentos contidos nas obras básicas codificadas por Allan Kardec. Hoje em dia, com o uso da internet, temos que prestar atenção nas informações que estão saindo dizendo ser da doutrina espírita. Muitas coisas colocadas como sendo da religião e não tem nada a ver. Precisamos ficar atentos para não fugir dos ensinamentos das obras codificadas por Allan Kardec. Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, nos diz: os principais requisitos a serem adquiridos por aqueles que aspiram ao apostolado são a caridade e a disposição de servir a humanidade, tal qual ela é, com suas misérias e torpezas, sem se deixar envolver pelas seduções do mundo. Achamos-nos muito longe, porém, de tal qualificação. Portanto, não nos imponhamos sacrifícios superiores às nossas forças, nem assumamos compromissos que não possamos cumprir. Procuremos antes realizar apenas tarefas que possamos levar a cabo com êxito. Se, superestimando nossas possibilidades, metermos ombros a missões elevadas e falharmos, desmoralizamos-nos e desservimos o Mestre Jesus, pois nosso fracasso fará que aumente a desconfiança e o pessimismo no mundo. Por isso, devemos entender e aceitar que estamos no lugar certo e na hora certa, fazendo aquelas tarefas que mais nos afinamos neste momento. Assim, atendendo à lei do progresso e ao passar dos séculos, o ser humano foi evoluindo, os objetivos e as conquistas foram também se modificando, e a felicidade terrena que todos nós buscamos também se modificou e ficou mais distante de ser alcançada por cada um de nós, devido ao nosso desinteresse,
a falta de esforço e acomodação, pois nós estamos dentro de um mundo de provas e de expiações, onde temos apenas pequeninos momentos de felicidade, já que a verdadeira e plena ainda não é deste mundo. Na Revista Internacional de Espiritismo, tem um artigo de José Luiz Condotta. Os homens, espíritos encarnados na Terra, independente de todas as condições socioculturais e das suas posses materiais, trazem dentro de si uma ânsia por buscar a felicidade. Muitas são as discussões sobre a interpretação da felicidade, desde os filósofos antigos aos modernos, e também nos contextos religioso, social e econômico. Encontrei diversos personagens importantes da humanidade oferecendo-me os seus pensamentos e sabedoria como ponto de reflexões sobre a felicidade. Nós aproveitamos este artigo e separamos 5 personagens ditas importantes da humanidade para fazermos alguns comentários sobre cada uma delas. O primeiro personagem, Zoroastro, viveu no século VII a.C. Dizia que o bem, em algum tempo, teria a vitória definitiva sobre o mal, através da conduta individual correta de todos os homens que chegariam assim à felicidade. Ou seja, há 2.700 anos atrás, alguém já vislumbrou no futuro que nós teríamos a oportunidade de alcançar a verdadeira felicidade. Mas para isso, precisamos nos modificar muito em nossa conduta individual, aprendendo assim a praticar os ensinamentos do Mestre Jesus no nosso dia a dia. Isto é, praticar o bem em todas as oportunidades possíveis e aprendendo a superar tudo aquilo que é voltado à prática do mal. Esta prática do bem está nas coisas mais simples de nossa vida e muitas vezes nós nem percebemos as oportunidades que se apresentam, porque desejamos fazer grandes eventos, grandes acontecimentos, para que possam ser vistos apenas pelos homens, e não por Deus e pela a espiritualidade superior. Este sim é que tem o verdadeiro valor diante das leis divinas. Fazer pelo prazer de bem fazer, de livre e espontânea vontade, em todos os momentos que nos aparecerem. Temos que aprender a fazer aquilo que está dentro de nosso alcance, sempre sem atropelos e de acordo com nossa capacidade, para que mais tarde não viemos a nos arrepender, a sofrermos dificuldades e decepções por não termos conseguido obter êxito naquela tarefa. A segunda personagem, Epicuro, viveu no século III a.C. Defendeu que a felicidade poderia ser conseguida através da satisfação dos desejos de forma equilibrada, sem que a calma fosse perturbada. Ou seja, precisamos praticar muito a paciência, a harmonia e a serenidade interior para chegar um dia ao equilíbrio de nossa mente e nosso coração, tão envolvidos pelas dificuldades, pelas tristezas e as decepções que a vida nos apresenta a cada dia. Temos que aprender a estar no mundo
sem ser deste mundo, como nos ensina o apóstolo João. Ou seja, aprender a não nos envolver nas dificuldades, nos debates, nas discussões que não levam a nada, mesmo nós estando dentro deste mundo. Aprender a separar o que nos é útil e o que vai perturbar o nosso equilíbrio. A paciência, a harmonia, a calma e a forma equilibrada alcançaremos um dia buscando sempre a nossa reforma íntima, conforme nos orienta o Espírito amigo Caio Bachuca. Reforma íntima é o renovar de esperanças interiores, o fortalecimento da fé e do amor, a busca do perdão, dos sentimentos positivos e o aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos do Mestre Jesus. A perfeição será atingida e o aperfeiçoamento um dia será completo. Nessa aura de felicidade, ver-se-á envolvido o espírito, já não mais considerado ser humano, pois está acima disso. Um terceiro personagem, Jesus Cristo, o Mestre, defendeu o amor como elemento principal para se atingir o equilíbrio em todos os níveis e, consequentemente, a felicidade individual. O Mestre praticou e ensinou que o amor é o elemento primordial para que o homem encontre o equilíbrio em todos os contextos da vida e, com isso, possa conseguir a sua felicidade individual na Terra. Com essas palavras, Jesus nos fornece a chave da felicidade, ou pelo menos, a chave para que os nossos estados felizes da alma fiquem mais duradouros e, consequentemente, saibamos reagir rapidamente aos reveses da vida, para que não interfiram tanto nesses momentos felizes. Ou seja, se ainda não conseguimos praticar o verdadeiro amor que o Mestre Jesus nos ensinou, quando de sua passagem pelo plano terreno, é porque não temos ainda o devido merecimento necessário, que é de acordo com as leis divinas, pois não alcançamos este patamar evolutivo. Ou seja, nós falamos muito do amor, praticar o amor, viver o amor, mas temos dificuldades ainda de realizar tudo isto, porque somos muito materialistas. E o amor não se vê, não se enxerga, não se aperta. Então, temos dificuldades. Ainda estamos mais ou menos naquela fase de São Tomé, tem que ver para crer. E como nós não vemos o amor, apenas sentimos no nosso íntimo, no nosso coração, nós temos dificuldade de praticar este ensinamento do Mestre Jesus. Mas, para que nos modifiquemos, para que isto aconteça, precisamos nos afastar cada vez mais das coisas materiais, principalmente do orgulho e do egoísmo, que são os fatores que mais interferem e atrasam o progresso de toda a humanidade. Todas as vezes que conseguirmos praticar a verdadeira caridade do fundo do nosso coração e de maneira espontânea, é mais um pequeno ato de amor que estamos praticando para o nosso próximo e principalmente para nós mesmos, que somos sempre os mais necessitados, e assim seguindo
mais um dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. O que fizeres a estes pequeninos, é a mim que estás fazendo. Quarto personagem. Maomé viveu no século III, pregou a caridade e a esperança como elementos fundamentais para a felicidade duradoura e eterna. Ou seja, quando falou duradoura e eterna, estava falando das vidas futuras, conforme os ensinamentos da doutrina espírita, que nos diz que o espírito é eterno e que cada uma de nossas novas reencarnações serve para adquirirmos novos conhecimentos e assim aprendermos a modificar nossos atos, palavras e pensamentos, conforme consta lá no Livro dos Espíritos, quando trata da lei do progresso. Nos ensina a doutrina espírita que viemos ao plano terreno pela bondade e sabedoria divina, como espíritos simples e ignorantes de conhecimentos, e recebemos todos oportunidades iguais para desenvolvermos as nossas qualidades e nossas aptidões, boas ou más, positivas ou negativas, elevadas ou inferiores. A opção da escolha será sempre de cada um de nós, através do bom ou do mau uso do livre-arbítrio que Deus nos concede. Somos todos livres para fazer o plantio, mas a colheita é sempre obrigatória. Obrigatória e individual. Ninguém vai colher aquilo que o outro plantou, tanto seja da parte boa como da parte má. Cada um é responsável pela sua colheita, ou seja, pelos seus atos, pelas palavras e pelos pensamentos que nós vamos usando ao longo dos dias. O quinto e último personagem, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece muito bem sobre a felicidade. Diz que a Terra é um lugar onde os homens têm suas provas e expiações, e por isto não possui, senão excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Ou seja, devido às nossas condições de espíritos inferiores e dentro de um mundo de provas e expiações, somos merecedores apenas de alguns momentos de felicidade, para que assim possamos sentir o gosto do que é a verdadeira felicidade que nos aguarda mais para frente. Quanto mais nos modificarmos, quanto mais praticarmos o bem, mais vamos tendo direito a momentos maiores de felicidade. Um dia, todos nós a alcançaremos, de acordo com o nosso esforço, dedicação e comprometimento com o respeito às leis dos homens, que podem ser modificadas a qualquer instante, e às leis divinas, que sabemos ser eternas e imutáveis. A doutrina espírita nos ensina que estas modificações não acontecem de um dia para o outro, nem numa única reencarnação no plano terreno. Tudo acontece de maneira serena e firme, lenta e gradual. Não existe o acaso, nem milagre, pois todos nós estamos sob a proteção absoluta de Deus e do Mestre Jesus. Passaremos por diversas etapas, subiremos diversos degraus sem atropelos, como determina a lei do progresso. Conforme diz o Mestre Jesus, a cada um será dado de acordo com sua necessidade e merecimento.
Sabemos que o ser humano completamente feliz no plano terreno é raro encontrarmos. A morada da casa do Pai que habitamos na presente reencarnação é de provas e expiações, e de acordo com a nossa fé raciocinada, nosso interesse, perseverança e boa vontade. Por isso, temos o dever de contribuir para que se torne em breve o mundo de regeneração, onde, segundo a doutrina espírita e a espiritualidade amiga, um dia este mundo será de alegrias, de boa convivência, será de prática constante do bem. O mal continuará existindo, mas o bem lhe será superior. Mas para alcançarmos este mundo, temos que participar, temos que trabalhar, temos que nos modificar. E muitas pessoas fazem comentários dando datas. Daqui a 10 anos o mundo vai se transformar numa beleza. E em nenhum ponto das obras básicas existe qualquer tipo de datas, de previsão. Tal ano vai acabar o mundo que estamos e vamos entrar em mundo de regeneração. Não existe isso. Como nos ensina a doutrina espírita, tudo vai acontecendo lenta e gradualmente, passo a passo, sem atropelos. É assim que nós nos modificamos todos os dias e é assim que o mundo se modificará para o mundo de regeneração. Nada será feito às pressas, com atropelos. Tudo é de maneira lenta e tranquila. No livro Em Nome de Deus, Raul Teixeira nos diz: mantenha o teu entusiasmo perante as experiências da fraternidade, essa filha do amor que sabe abraçar e aconchegar, sem descer aos desníveis da perturbação, do ciúme e da vaidade, se almejas a felicidade. Apoia-te no exercício da caridade, onde vejas que ela seja necessária. Aprenderás qual é o verdadeiro sentido da alegria, demonstrando que é no interior de cada ser onde a verdadeira alegoria se aloja, uma vez que estás investindo na conquista da felicidade. A doutrina espírita também nos ensina que Deus não coloca sobre os nossos ombros um peso maior daquilo que podemos carregar. Assim, não devemos desanimar diante das dificuldades, das incertezas e das tragédias de cada dia, pois tudo o que está acontecendo serve de um alerta para todos nós, espíritas ou não, buscarmos as modificações necessárias à elevação moral e espiritual. Se ficarmos sentados no sofá ou debruçados na janela, esperando o tempo passar, se não nos interessarmos em atender a estas chamadas e modificações, seremos levados a mundos inferiores ao planeta Terra. E aí sim haverá choros e ranger de dentes para recomeçarmos a nossa caminhada, que será idêntica àquela realizada pelos espíritos reticentes, conforme está no livro Os Exilados de Capela, de Edgar Armand. Tudo aquilo que aprendemos e guardamos para nós até hoje, sempre continuará junto de nós. E se formos levados a mundos inferiores, iremos com todos estes conhecimentos para ajudar aqueles que lá estão também a progredir, a evoluir e terem uma oportunidade de chegar a um mundo melhor, a um mundo de regeneração, que no caso seria o planeta Terra.
todos devem se ajudar mutuamente, independente do lugar onde nós estamos e da religião que praticamos. Para concluirmos, o artigo de José Luiz Condé. Caros irmãos, a felicidade certamente não é deste mundo, sujeito a alterações constantes e com valores relativos, mas é aqui que ela se inicia. Portanto, busquemos a nossa felicidade, embora relativa, com muito amor, com a alegria do dever cumprido, com muito respeito pelo próximo, seguindo o caminho do bem, pois estamos aqui na Terra e uma das nossas maiores conquistas seria sentirmos um constante estado feliz da alma rumo à meta essencial. Mais uma vez, voltamos ao mesmo ponto. Praticamente se repete sempre os mesmos temas, os mesmos assuntos, as mesmas palavras, para que nós possamos fixar em nossa mente as modificações que nós temos que fazer. Tudo depende sempre do nosso interesse, da perseverança e boa vontade para conquistarmos a felicidade no plano terreno, através de nossas modificações, que serão lentas, mas constantes e inadiáveis. Queiramos ou não, o progresso do mundo ele é constante. E se não nos encaixarmos dentro desse progresso, nós seremos, como se diz, seremos levados de rodo. Não tem como ficar de fora. Aproveitemos esta bela oportunidade que Deus, de sabedoria suprema e bondade infinita, coloca à nossa disposição, através de mais uma reencarnação no plano terreno, que ainda é de provas e expiações, mas que passará a mundo de regeneração, através da participação e do esforço constante de todos nós, para podermos assim conquistar a nossa felicidade. Falamos muito que queremos participar, que queremos entrar no mundo de regeneração, mas só acontecerá este mundo se as pessoas que estão dentro dele tiverem interesse de se modificar. Se nós continuarmos, como falamos aqui, lá no sofá da sala, vendo televisão, olhando pela janela, sem qualquer interesse, jamais o nosso planeta se modificará para melhor. Quem está dentro dele é que vai fazer esta modificação e não ficarmos esperando que isto aconteça. E principalmente quem está aqui falando, que é sempre o mais necessitado de aprender a praticar todos estes ensinamentos. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores por mais esta oportunidade que recebemos na noite de hoje. Agradecemos a presença e a atenção de todos, que Deus nos ilumine e que se faça sempre a sua vontade. E assim seja. Muito obrigado.